Olá, meu nome é Yasmin, sou discente do segundo ciclo do curso de farmácia na Universidade Federal de Sergipe, no campus Lagarto. Irei apresentar para vocês um seminário sobre o gênero Acinetobacter dentro do módulo de micro-organismos causadores de doenças. Inicialmente, eu quero apresentar os tópicos que serão abordados dentro do seminário. Iremos iniciar com as características morfotutoriais, seguindo de principais espécies patogênicas, os fatores de virulência, a patogenia, também associada aos fatores de virulência, o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e finalizando com curiosidades sobre o tema. Dentro das características morfotentoriais, o gênero Acinetobacter é caracterizado por ter forma de cocobacilos arredondados, são gram-negativos, isso quer dizer que eles apresentam a coloração rosa na coloração de gram, porque não retém o corante cristal violeta. Tem arranjo em pares, podendo de maneira mais estrita, mas raramente ser encontrados também de maneira isolada. São de tamanho pequeno, apresentando de 1 a 1,5 micrômetros de comprimento. Não são esporulados, ou seja, não formam esporos. São também aeróbios estritos, isso quer dizer que eles só sobrevivem na presença de oxigênio. Além disso, eles são oxidase negativos, não tendo o citocromo C oxidase dentro do teste de oxidase. Esse teste vai ser útil no que se chama na diferenciação e na identificação dessas bactérias. Eles também são catalase positivo, ou seja, vão possuir a enzima catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio, liberando O2. Essa foto é de um teste de coloração de gram, em que a Acinetobacter, apontada pela seta azul, ela apresenta uma cor rosada, sendo gram negativo. Isso quer dizer que ela tem uma parede de peptidoglicana fina e assim ela não consegue reter o cristal violeta. Dentro das principais espécies patogênicas, inicialmente apresentarei sobre a Acinetobacter baumannii. Ela pode ser encontrada na microbiota da pele, o que é incomum no caso de bacilos gram-negativos. Essas bactérias também são parte da microbiota orofaríngea, normal de pequeno número de pessoas saudáveis e pode proliferar em um grande número durante a sua internação. Isso justifica, por exemplo, nos casos de pessoas com ventilação mecânica apresentarem infecção por Acinetobacter. A Acinetobacter baumannii é a espécie mais prevalente e de maior relevância clínica. Ela apresenta mais ou menos 80% das infecções por Acinetobacter. Ela é associada principalmente às infecções nosocomiais, isso quer dizer que ela é associada a um ambiente hospitalar, no cuidado de UTI, especialmente, que é onde se encontram os pacientes mais debilitados e com comprometimento maior na saúde, porque ele é um patógeno oportunista e se aproveita dessas situações de maior debilidade do sistema imune. Atinge as membranas mucosas ou áreas de pele expostas, como, por exemplo, em cortes cirúrgicos e em pacientes com ventilação mecânica, como já foi mencionado. Tem como principais sítios de colonização e infecção o trato respiratório, sendo o mais prevalente e clinicamente relevante também. Mas pode também atingir o sistema nervoso central, o trato urinário, a pele e os olhos. Tem uma enorme capacidade de desenvolver resistência múltipla. Isso também se diz ao respeito dela ser uma bactéria naturalmente competente, o que causa alteração na sua forma genética. Assim, ela tem uma facilidade para adquirir resistência aos antibióticos comercialmente conhecidos. Tem uma elevada taxa de mortalidade, podendo chegar assim até 70%, quando as infecções são de pacientes que receberam cepas resistentes. Então, ela é considerada uma superbactéria por conta da dificuldade de eliminar o patógeno e por conta também da sua alta taxa de mortalidade. O segundo é o Acinetobacter caucoceticus, que ele é bem mais difícil de ser encontrado, mais incomum, e também tem uma dificuldade de ser diferenciado da Acinetobacter baumannii. O que pode acontecer é que às vezes o paciente tem, mas não consegue se ter essa diferenciação. Ele é envolvido em infecções também oportunistas em pacientes imunocomprometidos.
Tem também a Acinetobacter aiwulffi, que ela é presente na microbiota orofaríngea de 25% dos indivíduos saudáveis, não sendo tão comum quanto outros patógenos que existem naturalmente nessa microbiota. Ela também está envolvida em infecções oportunistas em pacientes imunocomprometidos. É importante dizer que, clinicamente, a espécie com maior relevância seria a Cinetobacter baumannii. Agora, nos fatores de virulência, quero começar falando sobre o gene 1PA. O gene 1PA confere uma proteína de membrana externa A que vai trazer a capacidade de induzir a apoptose na célula hospedeira. Isso ajuda na aderência, na invasão ao epitélio natural, ao epitélio tecidual da célula hospedeira e também vai mediar a formação de biofilme para proteção e crescimento, para fazer com que essas bactérias sobrevivam, por exemplo, aos agentes químicos utilizados para o controle microbiano. Além disso, o biofilme ele também vai apresentar uma resistência maior em superfícies hospitalares, por exemplo, e também dispositivos médicos, como catéteres e etc. O próximo fator de virulência é o LPS, que é uma endotoxina derivada da membrana externa das bactérias gram-negativas, e ela é liberada quando a bactéria é fagocitada e degradada pelas células de defesa. Isso induz uma resposta inflamatória no hospedeiro e por isso também é considerado um fator de virulência. Outro fator é a resistência antimicrobiana, porque essa bactéria ela produz enzimas que conseguem degradar os fármacos, como as carbapenemases e as beta-lactamases. Além disso, ela também possui as chamadas bombas de efluxo, que facilitam a eliminação desses antimicrobianos para fora da célula da bactéria. Também possui a cinetobactina, que é chamada de sideróforo. Isso quer dizer que ele atua na captação de ferro na célula hospedeira e isso também ela também induz a apoptose celular. Também tem a fosfolipase D, que ajuda na disseminação bacteriana e promove o crescimento. Pode degradar os fosfolipídios da membrana da célula do hospedeiro e assim ela causa danos e facilita a invasão. Tem também a cápsula polissacarídea, que oferece a proteção contra a fagocitose e acaba driblando o sistema imune. Isso causa uma evasão à resposta imunológica do hospedeiro. Ela também apresenta chamadas enzimas degradativas, como proteases, lipases e fosfolipases, que ajudam na questão da invasão tecidual. Seguimos agora com a patogenia. O primeiro ponto a ser destacado seria o oportunismo, porque ela é considerada uma bactéria oportunista, e isso quer dizer que ela se aproveita de situações de debilidade médica e se aproveita também de, por exemplo, portas de entrada para ela invadir o sistema imune do hospedeiro. Isso quer dizer que pessoas com uso de dispositivos médicos como os catéteres, ventiladores mecânicos e sondas urinárias são pacientes de maior risco, além dos pacientes com imunossupressão e internação hospitalar. A infecção, ela começa com a adesão das células. Isso ocorre com o auxílio da adesina, que é um componente que facilita a adesão às células do hospedeiro e também ele facilita a adesão às superfícies, porque ele contribui para a formação de biofilme. Seguido, então, para a invasão tecidual, que é feita a partir de enzimas degradativas como as fosfolipases, proteases e lipases, elas vão agir rompendo a barreira tecidual e facilitando a penetração nos tecidos. É importante também dizer que esse processo ele tem afinidade por tecidos comprometidos, ressaltando mais uma vez sobre o oportunismo da Acinetobacter. Também são ativados mecanismos de resistência ao sistema imune do hospedeiro, promovendo assim a evasão fagocítica através, por exemplo, da cápsula lipopolissacarídea, que protege a ação da bactéria contra dos macrófagos. Outra resistência da Acinetobacter é a sua resistência a sobreviver em diversos ambientes, até mesmo ambientes hostis, e isso facilita a permanência dentro do hospedeiro. Também ela produz toxinas, como a fosfolipase D, que vai danificar membranas celulares e que vai contribuir para a destruição tecidual, assim facilitando a disseminação. Também vai ocorrer a competição por nutrientes,
havendo sequestro de ferro por sideróforos e sistemas de aquisição de zinco e de manganês. Isso acaba facilitando a sobrevivência nos chamados ambientes hostis. Aqui eu trouxe também as infecções mais comuns relacionadas a Acinetobacter. Uma delas é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Também podem ocorrer as infecções de corrente sanguínea, causando o quadro de septicemia. Além disso, ela pode infectar feridas e tecidos moles, como o caso de cortes cirúrgicos, e pode também causar infecções no trato urinário. Quanto ao diagnóstico, ele pode ocorrer, por exemplo, por cultura microbiológica. Essa cultura vai ser coletada de locais de amostra da infecção, como, por exemplo, se for uma infecção urinária, vai ser coletado urina do paciente. Se for um caso de bacteremia, vai ser coletado o sangue do paciente e fazer uma hemocultura. Depois disso, depois dessa cultura, a gente pode inocular a bactéria em meios de cultura e assim identificar, por exemplo, as características morfotutoriais, fazer testes como teste de oxidase e de catalase para ajudar na identificação da bactéria. Pode também ser feito teste de sensibilidade antimicrobiana, para identificar a sensibilidade da bactéria aos fármacos conhecidos e facilitar também posteriormente o tratamento do paciente. Pode também ser feito a PCR, uma técnica já conhecida pela gente no módulo de genética, para buscar identificar os genes de resistência bacteriana, que são característicos da Acinetobacter. E os genes da resistência antimicrobiana, como o BLA-OXA23, vai conferir a produção de carbapenemases, pode também ser procurado para justamente identificar se se trata da Acinetobacter ali infectando o paciente. Também pode ser feito o sequenciamento genômico completo para identificação. Esse último, ele acaba sendo muito útil em situações em que há um surto hospitalar e precisa se conseguir entender os padrões de resistência do patógeno para o futuro tratamento. Sobre prevenção, além das medidas padrões conhecidas, é importante sempre ter uma higienização hospitalar rigorosa. Isso quer dizer que é preciso ter um cuidado de desinfetar as superfícies, como, por exemplo, com agentes químicos, como os compostos quaternários de amônio e ácido peracético. Também é importante, não só essas medidas elas não são só para a Acinetobacter, mas todas as bactérias, controle de infecções hospitalares. É importante também a higiene das mãos, que é a prática de lavagem correta das mãos, o uso de antissépticos quando não pode se lavar as mãos por profissionais de saúde. Também é importante o uso de EPIs como luvas e capote impermeável que vão permitir uma segurança maior para o profissional de saúde e diminuir assim o risco de infecção. Também é interessante fazer o isolamento de pacientes infectados para assim controlar as infecções e diminuir os possíveis surtos. Também é importante o controle de áreas críticas, como a UTI, já que os pacientes que estão ali apresentam uma debilidade maior e se trata de um patógeno oportunista. Também é importante a gestão dos dispositivos médicos, como a limpeza adequada dos catéteres, dos ventiladores mecânicos. E outra medida também de prevenção seria o uso racional de antimicrobianos para prevenir, assim, a seleção das cepas mais resistentes. Agora, sobre o tratamento, ele pode ser feito com os chamados carbapenêmicos, pelos antibióticos como imipenem, meropenem. Eles vão ser amplamente usados como a primeira linha. Eles são antibióticos de escolha no combate da Acinetobacter. E também é importante dizer que dentro da América Latina, principalmente no Brasil, Chile e Argentina, está sendo relatada uma resistência do gênero Acinetobacter devido à produção de carbapenemases aqui na região. Então, isso já levanta um alerta na questão do tratamento. Também pode ser utilizada as polimixinas, como a polimixina B, e elas são utilizadas como última linha de defesa, no caso da Acinetobacter baumannii multiresistente. E ela é utilizada como última linha porque ela produz efeitos adversos graves como toxicidade. Também pode ser usado a tigecyclina,
que é um antibiótico das classes das guiciclinas. Ela é relativamente novo, descoberto por meados dos anos 2000. Eles são, na sua estrutura química, parecido com as tetraciclinas, atuam como bacteriostáticos, são de amplo espectro, e no seu mecanismo de ação, ele se liga à subunidade 30S do ribossomo. Ele é ativo contra diversas bactérias multiresistentes, incluindo a Acinetobacter baumannii, que é a mais prevalente nos casos. E ele é utilizado geralmente em infecções complicadas na pele, nos tecidos moles e intraabdominais. Também pode ser utilizada as chamadas cefalosporinas de quarta geração, como a ceftazidima e o cefepime, que, embora são eficazes, eles têm uma eficácia limitada contra as cepas mais resistentes, porque essas cepas mais resistentes elas produzem as chamadas beta-lactamases, que são capazes de degradar esses fármacos. E uma estratégia terapêutica seria a terapia combinada, utilizando dois ou mais fármacos, que visa justamente diminuir a resistência e combater de uma forma melhor a bactéria multiresistente, evitando assim, por exemplo, a seleção das bactérias que são mais difíceis de combater por conta da sua resistência. Por fim, a curiosidade. A primeira delas é a etimologia do nome, Acinetobacter, né? Ele vem do grego aknetos, que significa imóvel. Isso reflete a característica dele não ser flagelado. Então, o seu nome surgiu justamente de uma característica morfológica dele. E outra característica também interessante, mais para o lado histórico, é que essa bactéria ficou conhecida também como Iraquibacter. Isso aconteceu porque ela era muito prevalente nos soldados, principalmente no Iraque, em guerras de conflito, e acabava infectando as pessoas das forças armadas ali presentes. Acredita-se que esse número grande de infecções no Iraque se deve ao clima no lugar que é seco e acabava facilitando a proliferação das bactérias. Essas são as referências que podem ser consultadas, que foram utilizadas para a criação do seminário. Muito obrigada a todos que assistiram. Se tiverem alguma dúvida, também podem mandar mensagem ou comentar aqui embaixo. Muito obrigada.